Essa questão é uma questão bem legal, essa questão 33. Por quê? Porque ela fala no texto algumas coisas e depois monta uma função interessante com isso. Vamos lá, nome da função. Função P, que depende da variável T. Essa função P, que depende da variável T, ela foi dividida em 3 partes. A gente fala que é escalonada. Ela foi escalonada em 3 partes. A primeira parte, o tempo T varia de 0 até 20. Na segunda parte, de 20 até 30. E na terceira parte, mais do que 30. Ok? Vamos prestar atenção só na primeira parte e pergunto aos senhores aqui, por favor. Eu queria respostas, tá? A função P de T, no intervalo de 0 até 20, essa lei de formação é de uma função de que tipo? Que tipo é essa função? Bom, quem define o tipo de função é a variável. Aonde a variável se encontra? Pessoal, a variável é o tempo t. Então, primeiro, você tem variável t aqui e você tem variável t aqui. Isso, então, é uma multiplicação de 2 funções conhecidas. Se eu olhar só isso aqui, é uma função de qual grau? Primeiro grau. E se eu olhar só isso aqui, é uma função de que tipo? Exponencial. Exponencial. Então, a função de 0 até 20 é uma função do primeiro grau multiplicada por uma função exponencial. Esse tipo de gráfico a gente não precisa ter na cabeça de como funciona, mas o cara desenhou. Gente, até 20, olha como é que é o gráfico de uma função do primeiro grau multiplicada por uma função exponencial. É esse pedaço aqui. Ó. Entendeu? Beleza? E por que isso funciona? Pelo seguinte, ó, o texto está me falando. Qual é a primeira coisa que o texto está me falando? O texto está me falando que o preço da madeira, ó, o preço da madeira, ele começa em R$20. E que a partir daquele ano, a madeira começa a desvalorizar anualmente na razão de 80 centavos. Olha o que aconteceu com esse pedaço aqui, ó. O que aconteceu com esse pedaço aqui? Esse pedaço está me falando exatamente o que o texto me disse. Ó. A gente começa com quanto? 20 pontos. E desvaloriza 80 centavos por ano, que é o coeficiente angular dessa reta. Menos 0,8t. Ok? Então, inicialmente, isso aqui, a função do primeiro grau, é o preço da madeira. E a quantidade, ó, é essa função que o cara me falou. E essa é a quantidade. Quando eu pego o preço e multiplico pela quantidade, isso me gera o quê? O valor arrecadado, que é o que a função está me dando. Ó. A função P de T é o valor a ser arrecadado com a venda de toda a madeira. Essa parte é uma parte importante já de entender do texto. Muita gente passa batido aqui e não entende o que o texto está falando com a função. Bom, então isso aqui é preço da madeira, isso aqui é quantidade de madeira. Preço vezes quantidade é o total arrecadado. Pessoal, ficou claro, por favor, o enunciado da questão? Sim. Alguma pergunta? Reunião. Ora, então o que vai acontecer? Gente, aqui, o que vai ter a partir daqui? Isso aqui é outra coisa que ele fala. Olha o que ele está falando. Projetando-se uma estabilidade de preço futuramente. Gente, olha essa função que está aqui agora. É uma função de que tipo? Exponencial. O 4 é o quê? É o preço que ficou estável agora. Ele não varia ao longo do tempo. E a quantidade de madeira está variando ao longo do tempo. Essa é a função exponencial que a gente conhece, crescente, que é esse pedaço do gráfico que está aqui. Ó. Ok? Ok. De boa? E, por fim, depois de 30 anos, fica tudo estável. Olha a função depois de 30 anos. Gente, onde está a variável t aqui? Não tá. Em nenhum lugar. Se não tem variável t, que tipo de função é? Constante. Se é uma função constante, olha o gráficozinho, ó. Então, é isso que acontece, tá? Esse aqui é o total arrecadado da empresa, que primeiro é uma função
do primeiro grau vezes exponencial, depois fica uma função só exponencial e depois vira uma função constante. Tudo ficou claro? Sim. Então, só me pediram o item 3, é isso mesmo? Preciso fazer outro? Não. Então, depois que eu falei isso, acho que fica fácil. Ó. Item 3. Ao longo do período de 96 até 2026, o preço do metro cúbico da madeira estará sempre se desvalorizando até atingir o valor de R$ 4,00? T igual a 0 corresponde ao ano de 1996. T igual a quanto que vai ser o ano de 1926? T igual a quanto? 30. 30. Então, nesse caso, T igual a 30. Então, ele quer que você analise, pessoal, de 96 até 30. O que vai acontecer do ano 96 até, de 96 até 2026? O que vai acontecer durante 30 anos? Bom, durante 30 anos é só a primeira parte. O preço da madeira primeiro é esse e depois passa a ser esse. O item é certo ou errado, então, pessoal? Certo. O item é certo. O preço da madeira foi desvalorizando, sim, na função polinomial do primeiro grau, só o preço, até chegar a R$ 4,00. Quando chegou a R$ 4,00, estabiliza. Beleza? Uhum. Beleza. Ok? Vamos lá. Próxima questão, então, é questão 29, item 2. Da questão 29, só tem essa. Então, vamos embora. Questão 29 agora. Bora. Questãozinha que eu acho bem legal mesmo essa questão. Bom, então, primeiro, o cara fala que isso aqui é uma função, nome da função v, que depende da variável t. Essa função v, que depende da variável t, é uma função de que tipo? Exponencial, porque a variável encontra-se no expoente. E essa função exponencial, eu vou preferir olhar para essa parte da função, ó. Eu vou preferir olhar para essa parte da função. E essa função exponencial, que a variável está aqui no expoente, galera, ela associa PA com PG? Não. Não. Então, essa função, ela não associa PA com PG. Por que não associa? Porque tem esse mais um somando, está invertido, esses papos todos, ok? Não se esqueçam, esse é o queridinho hoje da prova da UNB, tá? Essa é a função queridinha na prova da UNB hoje. Bom, só o item 2. Então, vamos dar uma olhadinha no item 2 aqui. O que o cara está perguntando no item 2? Está perguntando assim, ó. Se T1 é menor que T2, então será que V de T1 vai ser menor que V de T2? Bem, o que eu gosto de pensar aqui? O que aconteceu com o tempo T daqui para cá? Do tempo T1 para o tempo T2, o tempo aumentou. Aumentou. Porque o T2 ficou maior. Gente, de V de T1 até o V de T2, ele está perguntando se essa velocidade aumentou. Pergunta do cara, então, traduzindo a pergunta dele. Será que se o tempo aumentar, então a velocidade também vai aumentar? Pessoal, o que ele está perguntando? Ela é crescente. Ele está perguntando se a função v de t é crescente. Será que a função v de t ela é crescente? Essa é a pergunta do cara. Ok? Para saber se ela é crescente ou não, eu gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de fazer aqueles dois papos que vocês não podem ir na prova da UNB sem saber. Alguém pergunta? Ok. Vamos lá. Galera, qual é a primeira coisa? Valor inicial. Como é que eu faço para encontrar o valor inicial de qualquer função? Valor inicial de qualquer função, coloca 0 no buraco. Então, vai ficar beta, que multiplica 1 menos 2 sobre E elevado a alfa vezes buraco mais 1. Então, para encontrar o valor inicial, eu vou colocar 0 no buraco. Coloca 0 no buraco aqui e vamos fazer essas continhas. Significa dizer, então, que V de 0 vai ficar igual a... Vou fazer mais de cabeça aqui, tá? E elevado a 0, 1. 1 mais 1, 2. 2 por 2, 1. Então, esse aqui ficou beta, que multiplica 1 menos 1. 1 menos 1,
0. Então, V de 0 igual a 0. Então, esse é o valor inicial, vale 0. Depois você vai ver o que está acontecendo com essa função ao longo do tempo. E você vai atrás do valor da reta assíntota. Então, para encontrar o valor da reta assíntota, você vai substituir essa parte da função, que é a parte que associa PA com PG, por um retângulo. Então, a função V, ela vai tender a que valor? A beta, que multiplica 1 menos 2 sobre, coloca um retângulo aqui, mais 1. Galera, dentro desse retângulo, de duas uma. Ou você vai colocar dentro desse retângulo 0, ou você vai colocar dentro desse retângulo infinito. Você coloca 0 se a função for o quê? Decrescente. E você vai colocar infinito se aquela função for crescente. Mas quem que vai ser crescente ou decrescente? Só a função que está dentro do retângulo. Ou seja, pega a função f, que depende da variável t, e coloca assim, e elevado a alfa t. Uma informação importante, alfa é uma constante o quê? Positiva. Positiva. Sabendo que alfa é uma constante positiva, pergunta aos senhores, essa função que está aqui, ela é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. Uma função exponencial é crescente quando a base é maior que 1, né? Toda vez que a base for maior que 1, a função é crescente, ok? E com esse alfa sendo positivo, ótimo. Então, significa dizer que ela fica crescente mesmo. Se ela é crescente, então ela vai ser de que tipo? Ela vai ser uma função assim, então ela tende a infinito. Pare um minutinho e pergunto se até aqui tudo que eu falei se ficou claro. Se não ficou claro, você tem que perguntar. Vai lá. Dúvidas? Então, vamos embora. Então, vai ficar que a função V vai tender a beta, que multiplica o quê? 1 menos, e agora vem a parte interessante. Galera, quanto é que dá infinito mais 1? Fala para mim quanto é que dá infinito mais 1. Infinito. Infinito. E aí, pergunta aos senhores, quanto é que fica 2 dividido por infinito? 2 dividido por infinito tende a? 0. Tende a 0. Tende a 0. Ok? Então, fazendo essa conta, você vai ter, então, que a função V, ela tende a 1 menos 0 dá 1, vezes beta tende a beta. E outra coisa importante, ele também fala o quê? Gente, ele também fala que beta é uma constante positiva. E agora a pergunta minha é, daqui para cá, o que está acontecendo com a velocidade? A velocidade está aumentando ou diminuindo? Aumentando. Aumentando. Então, a função ela é crescente, o item é certo ou o item errado? Certo. A função ela é crescente. Ó, não pode ir para a prova da UNB sem saber esse papo aqui de reta assíntota, tá bom, pessoal? Não podemos, não podemos. Beleza? Beleza. Só para finalizar aqui, vamos fazer o esboço desse gráfico. Vamos embora, vamos lá, vai. Fazendo o esboço desse gráficozinho aqui, ó. Nome da função é função V, que depende da variável t. Ela é uma função do tipo exponencial, cujo valor inicial dela é 0, então começa na origem, e depois ela atinge a reta assíntota beta, aqui a gente pontilha, porque não pode ficar igual. E ela cresce de acordo com uma função do tipo exponencial. Então, gente, ele vai ser assim o esboço desse gráfico. Próxima questão, questão de número 23. Saca, velho, que texto maluco esse aí, né? Bom, dessa função, então, ele pediu que você comparasse duas coisinhas dela, né? Vamos dar uma lidinha rapidinho, pode ser? Dá uma lidinha nela rapidinho, ó. Os avanços da ciência muitas vezes se fazem anunciar por aqueles que conhecem mais a fundo, ou por ela se interessam particularmente.
Os fragmentos de texto a seguir, obtidos na primeira edição da revista O Cruzeiro, de 1928, mostram um pouco da intuição do professor Laboriel em um ensaio sobre como seria o distante ano 2000. Olha aí, gente, o distante ano 2000. A população do Brasil atingiu 200 milhões de pessoas e precisarem de energia para suas múltiplas atividades. Compreende-se como essa necessidade levou ao provável aproveitamento das forças hidráulicas. São 50 milhões de cavalos-vapor de energia elétrica utilizados no Brasil no ano 2000. Todas as atividades industriais foram avassaladas pela energia elétrica. São as indústrias eletroquímicas em um desdobramento maravilhoso. É a eletrometalurgia. É ainda a energia para tudo. A distância desapareceu, por assim dizer. Olha nós aqui, gente. A distância desapareceu, olha aí. Por assim dizer. Desde que se resolveu o problema de irradiação da energia. Não há necessidade de sair para fazer compras. Vê-se, escolhe-se, encomenda-se tudo pelo telefone e televisor automático, que a gente hoje chama de celular, né? Na era da eletricidade, o rei dos metais é o alumínio, retirado das argilas pela energia elétrica. O alumínio suplantou com as suas ligas o ferro, pesado demais e facilmente oxidável. A era da eletricidade se caracteriza essencialmente pelo emprego da eletricidade em todas as formas de energia. Energia luminosa, como se ilumina eletricamente, energia química, tudo deriva da eletricidade, energia térmica, tudo se aquece ou se resfria pela eletricidade, energia mecânica, tudo se movimenta pela eletricidade. O ouro e suas representações são formas obsoletas de medir valores. Hoje em dia a gente já sabe disso também, né? Diga aí o Bitcoin, né? A moeda no ano de 2000 é também a energia elétrica. Ele só vacilou aí. Pagam-se as compras em quilowatts. Olha que legal, paga-se o trabalho em quilowatts. Bom, aí o que ele fez no item 2? Considere o professor tenha sido assumido que no Brasil que a população do Brasil pudesse ter essa função. Pessoal, essa função é uma função que depende da variável t, é uma função de que tipo? Exponencial. Essa função exponencial associa PA com PG? Sim. Sim, essa função exponencial associa PA com PG. Ok, muito bem. Mas, na realidade, essa população é expressa corretamente por essa função exponencial, em que ambos os casos têm a quantidade de anos. E 1920 é o t igual a zero. Correspondente no ano de 1920, t igual a 80 é o ano 2000. Então, muito bem, 1920 é t igual a zero, no ano 2000 t igual a 80. Bom, então ele quer que você faça duas funções. Quais são as duas funções que o cara quer que você faça? A primeira função é a função Q de t. E a função Q de t é o real. É o que aconteceu na Vera. Então, gente, qual é o real? O real ele está dando no item para a gente. Nesse caso, considerando que a população brasileira em 1920 e em 2000 era 30 milhões e 170 milhões de habitantes, diferente dos 200 milhões que ele tinha previsto. Então, no real t igual a zero, a população, eu vou colocar só 30, e a gente já tem na cabeça que são 30 bilhões, né? Não, milhões ou bilhões? Milhões, né? 30 bilhões. Pessoal, e depois, para t igual a 20, a população real é de 170 milhões. Ok? Ok, pessoal? Ok. Qual é a função que a gente nomeou? Não trabalha com essa, não trabalha com essa. Eu vou trabalhar com qual? Gente, eu vou trabalhar com aquela função que eu gosto. Qual é a função que eu gosto? Nome da função. Que depende da variável t, vai ser igual a Q0 vezes, quem lembra? Q elevado a? T sobre R. T sobre R. É essa a função. Então, vamos vir para ela, tá bom? Então, a função Q, que depende da variável t, vai ser igual ao valor inicial. O valor inicial é de 30. Depois, gente, o valor Q,
a razão da PG. Como é que eu faço para encontrar a razão da PG? 170 sobre 30. Divide o da frente pelo de trás, 170 sobre 30, elevado a T sobre R. Quem que é o R? 20. Ok? Mas e aí? O que eu quero? Eu não quero encontrar a função. Pessoal, eu quero encontrar esse valor aqui em cima. Ó. Eu quero encontrar esse Bzinho. Como é que eu faço para encontrar esse Bzinho indo por essa lógica que eu estou falando? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a função que ele falou. A função Q de T vai ser igual a M vezes E elevado a B vezes T. O que eu faço para encontrar o valor desse B, que é o que eu quero aqui para matar o item? Para encontrar o valor desse B, você vai fazer uma igualdade. Você vai resolver uma equação. Entre o quê? Entre o que ele deu. Então, eu vou falar que E elevado a BT é igual ao que eu encontrei, que é 170 sobre 30 elevado a T sobre 20. Aqui, se você quiser, já pode cortar o T com T logo. E aí resolve isso. Entenderam a bagaça? Sim. Ok? Alguma dúvida até aqui? Aplica log dos dois lados, então vou aplicar ln desse lado e vou aplicar ln desse lado. Aplicando log dos dois lados, aquele expoente que está aqui, ele tomba multiplicando, então vai ficar b igual a ln de quanto? Esse número aqui, tomba esse cara aqui também, pode ser? Então vai ficar 1 sobre 20, que multiplica ln de 17 sobre 3. 17 sobre 3. Ok, pessoal? Ok. Qual a diferença entre a função real e a função estimada? A diferença é, a outra função é a função P de T. E essa função P de T foi a estimativa que ele fez. A estimativa que o professor fez. Essa estimativa, ela também associa uma PA com uma PG. O zero continua sendo os 30 bilhões, só que depois de 20, ele chegou a quanto? 200. E aí, por analogia e simples analogia, eu consigo descobrir quem vai ser o A, esse Azinho aqui que está aqui. Então, quem vai ser o A? Esse 20 vem da razão da PA, que continua sendo 20, vezes LN. Esse 17 passa a ser 200, né? Que seria o 20 sobre 3. Então, ó, por analogia, esse é o valor de A. Continua sendo sobre 20, o que muda é só, ao invés de 170 milhões, passaria para 200 milhões, mas aí continua 30 bilhões como valor inicial. Até aqui tá claro, galera? Sim. De boa até Professor, aqui? Oi. para mim, a estimativa seria a primeira função e a segunda função seria o valor real. Eu não entendi por quê. Porque ele fala assim, que na realidade a população é corretamente expressa por P de T igual a NE elevado a T. Tá, deixa eu ler de novo para ver se eu me confundi, então. Vamos ver. Deixa eu... Vai lá, deixa eu ver aqui se eu conseguir ler direitinho as coisas aqui, ó. Vamos lá. Considere que o professor tenha assumido que a população do Brasil pudesse ser descrita por essa função. Ah, verdade, você está certa, Mari. Eu errei. O professor falou que seria Q de T, né? Sim. É isso? Tá. Mas é só trocar, né? O que. É só trocar, é só trocar. É. Então, a Q de T não é a real, né? Quem é a real é a P de T, né? Foi o que eu entendi. Não, mas você está certa. Eu que errei. A P de T que é a real. Todo mundo entendeu, pessoal? Então, no caso aqui, a P de T vai dar o valor de A, né? Isso. A P de T vai dar o valor de A. Deixa eu só consertar as coisas aqui. Essa é a P de T.
aquele azul. Esse aqui, então, é o valor de A, certo? E esse aqui é o valor de B. Tudo bem, gente? Dúvidas aí? Então, vamos fazer o que o cara pediu pra gente, hein? O que o cara pediu pra gente? O cara pediu que você fizesse exatamente a subtração agora. Faça para mim quanto é que dá B menos A. Vamos lá. Qual é o valor de B? O valor de B é 1 sobre 20. E eu já vou colocar 1 sobre 20 em evidência, tá? O valor de B, ln de 20 sobre 3, menos o valor de A, ln de 17 sobre 3. Bem, e aí? O que eu vou fazer aqui agora? 1 sobre 20 em evidência. Tem propriedade com log menos log? Tem. Divisão. Eu posso fazer uma divisão. Divisão. Então, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, já que eu vou dividir essa fração por essa fração. Todos concordam com o que eu fiz? Uhum. Muito bem. Então, daqui o que vai acontecer? Esse 3 cancela com esse 3. Isso aqui vai dar 1 sobre 20 e multiplica ln de 20 sobre 17. Beleza. E agora o cara pergunta, será que isso é maior ou será que isso é menor que 1 sobre 100? Ele quer comparar isso com 1 sobre 100, pessoal. É isso que ele quer comparar, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou considerar que a sentença é verdadeira. Vamos falar que isso é menor que 1 sobre 100? Quando eu faço isso, o que eu vou fazer? Eu posso cortar esse com esse aqui e falar que ln de 20 sobre 17 é menor que 1 sobre 5. Ok? Uhum. Alguém pega uma calculadora para mim? Na verdade, eu posso pegar, olha aqui, ó. Eu estou no computador. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu pego uma calculadora e faço essa conta. Quanto é que é 20 dividido por 17? Gente, dá 1,17. 20 por 17 dá 1,17. Então, aqui seria o quê? Log de 1,17 na base E, se isso é menor que 0,2. É isso que ele está perguntando. 1/5 é 0,2, né? Uhum. Caraca, eu cometi outro erro. Alguém pode me falar qual foi o outro erro que eu cometi? Luiz, eu acho que você tem que colocar 1 sobre 80, porque Foi ali... outro erro que eu cometi, agora que eu vi. Cara, T igual a quanto, galera? Igual a 80. 80 no ano 2000, né? O 20, Isso. porque eu fiquei com 20. Eu devo ter ficado com 20 por causa da questão anterior, né? Vocês podem me corrigir, tá bom? Me corrija aí. Deixa eu vacilar com isso não. Tá vendo aqui que aqui é 1 sobre 80? Posso fazer tudo de novo? Precisa? Oi. Precisa não. Precisa não? Posso colocar só 80 lá? Pode. Pode? Não são 20 anos, aqui é 80. Ó. Então a razão da PA é 80. Foi mal, galera. Aqui é 80. Ê, bicho, onde que eu tô com a cabeça, cara? Então, calma aí. O 80 multiplica, 80 sobre 100 dá 0,8 aqui, né? É 0,8. Certo? O problema deu alguma informação a mais pra gente? Deu ln de 2.
Ele deu LN de 2. 2. LN de 2, ele deu? Deu. Quanto é que é o LN de 2? 0,7. 0,7? Uhum. Então, foi dado para nós que o LN de 2 é igual a 0,7. Foi isso que foi dado, né? Ok, pessoal? Tá. A partir daqui, eu pergunto aos senhores. Se o LN de 2 vai dar 0,7, o LN de 1,17 dá mais ou menos que 0,7? Dá menos. Dá menos. Então, gente, o LN de 1,17 na base E, ele é menor do que 0,8? Certo ou errado? Certo. Certo. Eu posso até afirmar, ele é menor do que 0,7. É uma boa questão, hein? Uma boa questão essa aí, questão difícil. Foi mal pelos meus 2 erros aí, né? O primeiro erro foi da função que eu li errado, e o segundo erro foi do 80, são depois de 80 anos. Nada que a gente não faça também. Foi mal. Ó, A gente ainda acredita em você, professor. Mas me trava, galera, me trava. Viu que tem um erro, me trava aí. Deixa eu ficar fazendo errado, não. Tá. Bora, próxima questão agora, então, vai ser questão 25. 25. Luiz, Olha, rapidão. E elevado a 0,8 é E vezes 0,8E? É isso? Como é que é isso? desculpa, calma aí. Deixa eu colocar primeiro o que você está me falando aqui, para eu escrever aqui. Deixa eu só incluir aqui uma página em branco. Não, talvez eu vá para a próxima aqui, vem cá. Inclusive a questão que vocês pediram, né? A próxima. Vai, fala de novo aí, Gui. É elevado a 0,8. Se é E, se é igual a E vezes 0,8E, é isso? Não, né? Você fala assim? Tipo, se E ao quadrado é E vezes E, isso, então E elevado a 0,8 é E vezes 0,8E? É isso? Não. Não, né? O que você tem que fazer aqui? Você tem que fazer o seguinte, transforma isso aqui primeiro numa fração. A fração fica 8 décimos. Se você quiser simplificar, pode ser 4 quintos. Isso aqui é a raiz quinta de E elevado a quarta. Tá. Beleza. Nossa, nem sei porque eu prefiro aquilo. Tá, beleza. E aí, aqui. Obrigado. Beleza. Mais uma pergunta, galera? Não. Vamos lá, então. Bora aí. Próxima questão, então, questão 25. Questão 25, itens 2 e 3. Bom, essa questão é bem legal, hein? Essa questão também eu acho ela bem legal, bem interessante essa questão. Vamos lá. Deixa eu só dar uma lidinha rapidinho com ela aqui com vocês. Pesticidas aplicados em grandes áreas de plantio têm sido encontrados em corpos de água próximos a essas áreas e em organismos aquáticos. Considere que no organismo de um peixe, ao longo do tempo T maior ou igual a 0 segundos, a concentração CP de T em mols por litro de determinada substância química utilizada em pesticida seja dado por essa função. Então, primeiro, o nome da função CP, que deve ser concentração de pesticida, que depende da variável T, tá bom? Ela é dada por essa lei de formação, e eu me lembro muito bem que quando isso caiu na prova do UNB, muitas pessoas não fizeram a questão por causa dessa nomenclatura, ESP. E foi a única vez que isso caiu na prova do UNB do jeito que eu vi. Alguém lembra, alguém sabe, alguém consegue me falar o que é ESP? Acho que é expoente, não? Não sei. Eu pensei que seria o Ezinho. Isso, é o Ezinho. Então, esse CP, que depende da variável T, é igual a 0,3 vezes CA, que multiplica 1 menos esse ESP é exponencial na base E. Quem é o expoente? Menos T sobre 4. Isso que significa essa linguagem ESP, tá? É exponencial na base E. De boa?
E aqui o cara perguntou os itens 2 e 3 só, galera? Alguém quer mais aqui? Então, vamos embora. Itens 2 e 3. Item 2, então, aqui, ó. Quando T é igual a Ln de 16, a concentração dessa substância no organismo é igual a tanto. Então, o que ele pediu? Ele deu o valor do tempo T e perguntou quanto é que é a resposta. Então, se ele deu o valor do tempo T, é buraco ou resposta? O tempo T é sempre que você coloca no buraco, né? Então, esse aqui é 0,3 vezes CA, que multiplica 1 menos E elevado a menos buraco dividido por 4. E no buraco, você coloca exatamente o que o problema pediu, Ln de 16. Qual é a propriedade que eu preciso lembrar para matar essa questão? A propriedade que eu preciso lembrar para matar essa questão é essa propriedade aqui, ó. Gente, se você tem uma base B e elevado a um log de A também na base B, alguém lembra o que você pode fazer? Cortar Posso. a base com log. A base B cancela com log na base B e essa resposta dá quanto? A. É essa a propriedade que eu vou usar para matar essa questão. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar essa propriedade? O grande lance é que esse expoente aqui, ó, é menos o Ln16 sobre 4. Então, eu vou ter que fazer o quê? Uma sacadazinha com esse expoente aqui. Olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Aqui a ideia vai ser a seguinte, ó. Então, eu vou falar que essa função C, ela vai ser igual a 0,3 vezes o CA, que multiplica 1 menos. Eu vou forçar a aparecer o E elevado ao Ln de 16, mas isso aqui ainda vai estar elevado a quanto? A menos 4. Ok? Porque Ln é um log. O que é Ln mesmo? Ln é log de 16 em qual base? Base E. E aí eu uso a propriedade. Ficou claro? Uhum. Boa? Com você fazendo, fica claro. Mas depois vem a repetição. Com a repetição, a gente começa a ter as sacadazinhas que eu estou mostrando para vocês. Mas beleza? Tudo bem até aqui? Beleza. Então, esse C vai ser igual a 0,3 vezes o CA, que multiplica 1 menos... Pessoal, quanto é que deu aqui? 4. 16. 6 elevado a... Elevado a menos 1/4. Ok? No lugar do 16, eu vou ser preguiçoso aqui, tá bom? No lugar do 16, você pode fatorar ele. O que eu posso colocar no lugar do 16? 2 elevado a 4. 2 elevado a 4. E aí, o que você faz com os expoentes? Multiplica. Multiplica aqueles 2 expoentes. Daqui, então, eu vou concluir que esse C é igual... Mudei o tom de verde, né? Mas tá bom. Não tem problema, não. 0,3 vezes CA. Eu estou me desafiando aqui nesse daltonismo que eu tenho. Mas vamos embora. 1 menos... Pessoal, esse 4 cancela com esse 4, fica 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é? Meio. Meio, né? Eu vou colocar meio como 0,5. Pode ser? Então, esse resultado aqui vai dar 0,5. Então, essa concentração C vai ser 0,3 vezes 0,5, que é 0,15 vezes CA. O que torna o item? Certo. Cara, esse item é bom, esse item é bonito. Bonito, bem cara da UNB, hein? Só esse ESP aí que eu nunca mais vi ela cobrar. Eles pediram também o item 3, pode ser? Posso passar? Então, bora. Pode. Item 3 aí. Se em T igual a 12 segundos, a concentração da substância no organismo do peixe é igual a 0,006 mol por litro, então a concentração dessa mesma substância na água nesse instante é inferior a 0,02. Então, esse item, o que ele deu para nós? Nesse item, ele deu tempo T, ele deu a concentração no peixe, a resposta,
E ele perguntou a concentração na água. A concentração na água é o Ca. Então, vamos embora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir as coisas. 0,3 vezes. Ele quer a concentração na água, que ele chamou de Ca. Depois, a gente faz 1 menos o E elevado a menos. Ele deu o tempo T. Quanto que é o tempo T? 12. 12 dividido por 4. E ele deu a resposta. Quanto é que é a resposta? 0,006. E pergunta quanto é que Não, é. 0,6, Luiz. Opa, faltou mais um zero. Isso. Obrigado. E é isso aí. Tem que resolver essa bagaça. Pode? Pode. Uhum. Primeiro, vamos pegar o 0,3 e vamos dividir. Então, vai ficar Ca, que multiplica 1 menos E elevado a menos 3. Já vou colocar elevado a menos 3. É igual. Então, nossa calculadora aqui de novo. Cadê você, calculadora? Tanta coisa aberta aqui, velho. Então, vamos lá. Aqui vai ficar, então, 0,06 dividido... errei de novo. Mais um zero. 0,006 dividido por 0,3. Esse aqui dá 0,02, é isso? Isso. Isso. Bom, e agora? Como é que eu faço isso aqui? Essa era a sacada da questão. Aí você tem que saber. É um decorado. Gente, você tem que ter decorado o valor de E. Por favor, o valor de E é aproximadamente quanto? 2,71. 2,7. 7182. 2,7, tá bom, tá? Então, você teria que colocar isso. Pessoal, tem que ir para a prova com o valor de E decorado. De vez em quando, eles vão fazer com a gente, tá? Então, como é que eu vou fazer esse E elevado a menos 3, então, ó? O E elevado a menos 3, a gente vai fazer, então, assim. Deixa eu zerar a calculadora. Então, você vai fazer o 2,7 e vai elevar o cubo. Elevar o cubo, então, aperta igual 2 vezes, ok? E agora você vai levar menos 3. O que é esse sinal menos 3? O sinal negativo inverte essa base, né? Ou você decora esse valor, tudo bem? Ou então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar na memória mais, eu vou decorar o valor, jogo na memória mais e faço 1 dividido pela memória resultante, que tem aquele número que eu tinha que decorar, ó, e aperta igual, que eu inverti. Esse número, então, deu 0,0508, né? Entenderam a continha? Sim. Então, ficou CA. Ah, esqueci, já vamos fazer um menos isso, né? Já vamos fazer um menos isso, ok? Então, já pega isso e já faz assim, ó. Menos 1 e aperta igual. Vai ficar negativo, mas eu pego o positivo. Então, esse resultado ficou CA, que multiplica, eu não decorei o resultado, né? Ele saiu da minha tela. 94919, pode ser? Então, ficou 0,94919 igual a 0,02. Porém, eu vou fazer o quê? Eu vou passar esse número agora dividindo. E aí, como é que eu faço para dividir? Faço a mesma coisa, né? Mas primeiro, eu limpo a memória, coloco a memory clear, limpei a memória, eu jogo esse número de novo na memória, aí eu faço 0,02 dividido pelo número que está na memória. E aperta igual. Deu? 0,021? O que ele pergunta? Isso é inferior a 0,02, galera? Isso é inferior a 0,02? Não. Não. O item errado. Luiz, Quem fala? é a Bia. Oi, Bia. Esse item que você fez agora, Uhum. eu fiz ele sem substituir os valores. O que Tipo, você fez? eu fiz, ó, eu cheguei até onde você chegou aí. CA que multiplica 1 menos E elevado a menos 3, igual a 0,02. Ok. Aí eu passei esse que está entre parênteses para o outro lado, Uhum. e ficou 0,02 Uhum. dividido por 1 menos 1 sobre E elevado ao cubo.
Ok? Aí eu só analisei, falando, vai dar um número, vai dar 0, alguma coisa. Então, quando você divide 0,02 por isso, vai dar maior. E o item tá falando que é menor. Aí eu marquei errado. Aqui a gente podia fazer, né? Por exemplo, podia aproximar o E para 2, pode ser? Eu também fiz 2 mais ao ou menos cubo assim. dá 8, 1 sobre 8 é 0, alguma coisa, aqui vai ser 1 menos 0, alguma coisa, né? Isso. Isso, 1 menos 0, alguma coisa, com certeza vai dar menos que 1. Se vai dar menos que 1, você aumenta o 002. Entenderam, Isso. gente? Hã? Eu Aqui também fiz embaixo assim. vai dar menor do que 1, então na hora que você divide, isso aqui vai dar maior do que 0,02. Pode ser, excelente. Sem fazer continha. Beleza. Beleza. É isso aí. Porque tem a calculadora, eu fiz na calculadora. E aí eu tirei até uma onda da memória aí para vocês entenderem como é que funciona esse cálculo. Tá bom? Acho que é legal. Muita gente se confunde na memória, né? Por isso que eu falei, porque eu achei mais fácil. Eu falei, gente, eu achei muita conta, mais fácil fazer assim. Mas Não, bom mas saber assim, mexer na memória também, porque na é UNB precisa. assim, é mais fácil. Do jeito que você falou, é mais fácil sim. Uhum. 26 item 2 é a próxima questão ali, de acordo com o nosso chat. 26 item 2. Bora. Após comprar ingresso para assistir a um filme, duas amigas decidiram lanchar. Compraram um saco de pipoca e 2 garrafas de refrigerantes, uma com refrigerante bem gelado e a outra com refrigerante à temperatura ambiente, que nesse momento era 22 graus Celsius, pois uma das moças estava gripada. Ao abrirem as garrafas, as moças observaram que a liberação de gás era maior na garrafa à temperatura ambiente. Quer dizer, saiu mais gás, né? Fez mais chiadinho. Foi observado também que, mesmo refrigerante não gelado, proporcionou frescor. Com o auxílio do texto, os itens 1 e 2, item 2. Considere que as 2 garrafas de refrigerante adquiridas pelas amigas eram idênticas, continham o mesmo tipo de refrigerante, que foram misturados em um copo a temperatura ambiente de 22 graus Celsius. Considere ainda que, após ter atingido o equilíbrio térmico, assumindo-se que não houve troca de calor com o ambiente, a temperatura da mistura passou a variar de acordo com essa expressão aí, em que é o número de Euler, né? O tempo Tzinho é dado em minutos e a temperatura Tzão em graus Celsius. Nesse caso, é correto afirmar que, no instante em que os refrigerantes foram misturados, a temperatura do refrigerante bem gelado era igual a 6 graus Celsius, e com o tempo a temperatura da mistura aproximou-se da temperatura ambiente. Então, vamos lá. Gente, então o que ele falou? Ele falou para nós, ele desenvolveu uma função. O nome da função, Tzão, que depende da variável Tzinho. A lei de formação dessa função é 22 menos 8 vezes E elevado a menos T. Essa função é uma função do tipo exponencial que não associa PA com PG. Não tem PA com PG. Por que não tem PA com PG? Porque está subtraindo aqui, ok? Esse 22 menos, ele elimina esse papo da PA com a PG. Bom, então aquela funçãozinha que você tem que calcular reta assim. O que essa função está me dando? Tzão é a temperatura da mistura. É a temperatura da mistura. E Tzinho é o tempo decorrido desde que elas foram misturadas. O cara está perguntando primeiro qual era a temperatura do refrigerante bem gelado no instante que eles foram misturados. Gente, no instante em que eles foram misturados, ele quer que eu considere T igual a quanto? T igual a 0. T igual a 0. Então, vamos ver quanto é que vale o Tzão quando eu colocar 0 no buraco. Vai ficar 22 menos 8 vezes E elevado a 0. E elevado a 0 dá? 1. E elevado a 0 dá 1. Depois, eu tenho aqui que essa função Tzão de 0 vai ser igual. Gente, 1 vezes 8 dá 8. 22 menos 8? 14. 14 graus Celsius. O que é 14 graus Celsius? Gente, é a temperatura da mistura. Como é que foi feita essa mistura? Eu tinha uma quantidade de refrigerante aqui, ok? Que estava aqui temperatura? 22 graus Celsius. Eu tinha outra 22. mesma quantidade aqui, que estava na temperatura X. Que quando eu peguei essas duas e misturei elas, chegou numa temperatura de 14 graus Celsius.
O importante aqui é que o volume da primeira e o volume da segunda são o quê? São iguais. 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 Se os volumes são iguais, como é que eu faço para descobrir isso aqui, então? Média aritmética. Aritmética. 22 graus Celsius do primeiro refri, mais X do segundo refri, dividido por 2, dá os 14 graus Celsius, que é a temperatura da mistura. Todos entendem o que eu falo e concordam? Sim. Sim. Beleza? Então, 22 mais X vai ser igual a 2,28. Esse X dá quanto, gente? Dá 6. 6. Então, ele perguntou duas coisas para nós. A primeira, a temperatura do refrigerante bem gelado era de 6 graus Celsius, certo ou errado? Certo. Então, até aqui está certo. Muito bem. Depois, qual é a pergunta que o cara faz para nós? A segunda pergunta é, e a temperatura da mistura aproxima-se da temperatura ambiente? Eu não preciso fazer conta matemática. Se há troca de temperatura com o ambiente, o item é certo ou errado? Tá Certo, né? O item é certo. Mas eu vou fazer continha, tá bom? Mas eu já posso marcar, o item é certo, é óbvio que isso vai acontecer. Esse é o conceito que eu tenho físico dessa troca de calor. Né? A substância sempre vai procurar alguns números que vai se aproximar da temperatura do ambiente. Agora, o que ele pediu? Ele pediu o valor da reta assíntota. É isso que ele está pedindo. Então, vamos fazer conta. Ó. Reta assíntota. Para encontrar o valor da reta assíntota, separa aquela função exponencial que associa PA com PG. Essa aqui. E a função tesão vai tender a 22 menos o retângulo. Dentro desse retângulo eu tenho duas opções, ou zero. Ou infinito. Tudo vai depender do que tenho nessa aqui, ó. Gente, se você tem a função f de t igual a 8 vezes e elevado a menos t, isso aqui é de uma função crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente. Se ela é uma função decrescente, significa dizer que ela tende a? Zero. A zero. Zero. Vai colocar zero aqui. Então, por que aquela função é decrescente? Essa parte todos concordam? Sim. Conclusão, a temperatura da mistura, ela vai tender a quanto, gente? 22. Nossa. Ó, aqui tem uma divergência entre a linguagem matemática e a linguagem física, tá bom? Mas as duas convergem para o mesmo raciocínio. A linguagem matemática, a gente fala que essa temperatura tende a 22 graus Celsius. O que isso significa dizer? Que aquela temperatura fica cada vez mais perto de 22 graus Celsius, mas nunca iguala a 22 graus Celsius, porque aquilo é uma reta assíntota. Tudo bem? Uhum. A física, ela trabalha com o quê? Com algarismos significativos. Então, tenta imaginar que essa função ela ficaria 19,99998 cada vez chegando mais perto. Tá certo? Pessoal, isso é 20... Oh, desculpa, falei 19, falei errado. 21. 21,999999. Isso é 22? Não. Não, isso não é 22. Se fosse infinitos 9, seria 22, mas não são infinitos 9. Isso é cada vez mais perto. Se eu colocar 9 e 8, fica cada vez mais perto do 22. Se eu colocar outro 9, cada vez mais perto do 22. Mas nunca chega igual a 22. Tudo bem? Agora, a física se perguntar assim, ó, essa temperatura com dois valores absolutos, ela fica aproximada quanto? Dois valores absolutos. Desculpa, dois algarismos significativos, né? Depois da vírgula. Fica aproximada a quanto? A 22. Entenderam o que eu falei? Uhum. Por aproximação, fica 22. Mas isso é uma aproximação e não uma igualdade. Ela nunca fica igual a 22. Combinados? Uhum. Muito bem. Esse foi o 26 e tem 2. Bom, me pediram 31, depois falaram que não precisa mais do 31. Deixa eu ver aqui do ladinho aqui. Luiz, o 22 e tem 1, por favor.
Essa aqui fica a nossa última questão. E aí depois a gente bate um papo lá. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Pessoal, então essa questãozinha aqui, o cara falou de meia-vida. Ó, eu não coloquei o enunciado da questão, Maria Clara, mas eu quero que você busque uma coisa lá no enunciado da questão. Você consegue para mim? Aham. Ele deu tempo de meia-vida. Qual foi o tempo de meia-vida aí do C14? 5.730 anos. Então, beleza. Então, a meia-vida dele, essa foi a informação que ele deu. A meia-vida, 5.730 anos. É isso? Aham, isso. 730 anos. Essa função, essa questão, seria legal a gente fazer mesmo PA com PG, sabia? E como a física costuma fazer, montar a PA e montar a PG. Então, o que eu faço? Vamos lá. Para T igual a zero, aqui é tempo T e aqui é massa M. Tá? Para T igual a zero, qual que é a massa? M0. Para T igual a 5.730, quanto é que vai valer? M0 dividido por 2. Ou então, 0,5 de M0. E depois, você vai somando aqui e vai dividindo aqui. Entendeu? Aham, entendi. Até chegar em quê? Mais de no 50 zero. mil anos. Até mais de 50 mil anos. Tá, Mas aí eu entendi. posso tentar dar uma trabalhada melhor aqui, né? Qual trabalhada melhor que eu posso dar aqui? Bom, 50 mil anos, será quantas meias-vidas eu consigo fazer para chegar em 50 mil anos? 10 meia-vidas vai dar 57 mil, né? Uhum. 57 mil. Faz para mim 9 meia-vidas. Quanto é que dá 9 vezes 5.730? 51.570. 51 mil, 9 meia-vidas? Isso, e 570. 570. Então, com 9 meia-vidas, você já conseguiu chegar lá. 9 meia-vidas, tá ok? Então, o que você vai fazer? Aqui você faz meio, então, elevado a 9. Porque são 9 meia-vidas. E aí você não precisa, Entendi. você não precisa ficar fazendo de 1 em 1. Então, aqui Entendi. vai ficar 512 vezes M0. E aí, na nossa calculadora, isso resolve pra gente, né? Então, o que eu vou fazer? Isso que vai dar 0.00195. 0.00195. M0. Isso. Em porcentagem, você coloca duas casas, então vai ficar 0,195% de M0. Ele pergunta se isso é inferior a 0,1%. O item A? Errado. Ok? Obrigada, Luiz. Mas, Luiz, tem que dividir mais uma vez, não? Não sei, 9 meia-vidas, a Maria Clara falou que deu 51 mil e alguma coisa, tá certo? É porque era para ser 10 meias-vidas, não? É Para você dar vidas? menos que 0,1%. Deixa eu ver, 9 vezes 5.730. Porque começa no T igual a 0. Deixa eu ver aqui rapidinho. Mas deixa eu fazer pela funçãozinha. Função m de t vai ser igual a m0, que multiplica meio elevado a t sobre 5.730, né? Se eu colocar t igual a 50 mil, vai ser m0 vezes meio elevado a 50 mil dividido por 5.730. Quanto é que dá 50 mil dividido por 5.730 aí, pessoal? 8,72. 8,72? Isso. 8,72. Então, para o t igual a 9... Não, mas Luiz, eu acho que fez sentido, é porque a gente começou com t igual a 0, então a gente tem que somar 1. Então tem que ser 9 mais 1, então tem que ser 1 sobre 2 elevado a 10. E aí o item tá certo, que é de acordo com o gabarito da UNB, tá certo o item.
Deixa eu só ver aqui. Se eu colocar 50 mil, vai dar isso, né? Isso. É isso? Se eu colocar 50 mil, vai dar isso. Tá, eu quero que dê o quê? E para o t igual a 9, É porque ele não quer que seja inferior a 0,1%. uhum. Então, no 9 ainda não está inferior. Aí teria que ser mais um, não? Ah, entendi. Eu não li o item, né? Foi mal. Tá certo. Para o t igual a 9, ficou inferior? Eu tava julgando outra coisa. Foi mal, desculpa. Para o t igual a 9 é inferior? Não, né? Para o t igual a 10 fica. E para o t igual a 10 vai dar 57 mil anos, né? Uhum. Beleza? Isso. É isso. Ficou claro? Aham. Então vamos lá. Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês no Google Classroom aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu parar com esse. Professor, Oi, quem fala? é o Pedro. Fala, Pedro. A questão 31, só falando que ela tá com erro de digitação. Tá com erro de? É, Era para ter um menos do lado do T, só que não tem. A questão 31? É verdade. Ah, no próprio enunciado. Isso. Ela tá com erro de digitação no enunciado. Tá joia. Erro na apostila. Qual é a página aí mesmo? 68. Página 68, exercício 31. Falta menos na fórmula. Obrigado, Pedro. Nada. Mais alguma coisa, galera? Não. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui agora com vocês, então, o Google Classroom. Onde que ele está, pelo amor de Deus? Então, o menos está onde, o erro? Oi? Na própria menos fórmula é menos do enunciado. 100. F de t igual a 100 dividido. Ah, é menos 10, né? Isso, menos t sobre 10. Ah, tá. Entendi. É isso. Menos t sobre 10. Eu achei alguma coisa estranha aqui. Obrigado. Então, no Chrome agora. Tá vendo meu navegador, né? Uhum. Uhum. E vocês conhecem esses 9 pontinhos aqui? Sim. Olha aqui, Mari, ó. Olha que legal. Aqui já tem um tal da Agendas, ó. Se você clica, ó, você vai ter todas as suas aulas já aqui na Agendas, ó. Eu mexi nas configurações agora do meu e apareceu. Tudo bonitinho. E a gente tá aqui, Uhum. ó. Essa aqui foi a nossa atividade, não foi? Uhum. Essa atividade nossa, função exponencial. Aí aqui tem um link que já vai direto lá para dentro do Google Classroom. Então é um outro caminho mais rápido. Ok? Uhum. Mas vamos lá. Pessoal, aqui, ó, o que eu fiz aqui? Dentro das nossas atividades aqui, esse é o roteiro dessa semana, que eu vou colocar tanto a nossa aula gravada, quanto o slide eu vou colocar aqui dentro, de função exponencial, tá? Ó, na nossa quarta-feira vai ser função log, tá bom? E com áudio na sexta-feira a gente vai ver polinômios e equações algébricas, tá? Na semana passada a gente também fez função logarítmica, ok? E de função... Ah, eu não coloquei... Ah, coloquei sim, tá aqui. E de função logarítmicas, ó, eu coloquei aqui, ó, resolução das dúvidas em PDF. Se você clicar aqui, olha o que vai aparecer. Exatamente os slides que a gente fez na semana passada. Aí, rapidinho. Viu? Uhum. Entendeu? Então, eu vou fazer isso de hoje para amanhã. De hoje para amanhã eu entro, agora, de hoje para amanhã eu edito o que a gente fez hoje. E de hoje para amanhã eu vou colocar também as coisas aqui. Aqui, ó, tá vendo? Dúvidas via Zoom. Olha o que eu fiz aqui também. Eu compilei o nosso vídeo da semana passada, ó. E tá resolvido, ó. Isso é gravação. Entendeu? Volta lá, Luiz, na outra página, por favor. Ó, aqui.
Isso a gente fez na semana passada, não foi? Tá, roteiro de estudo. Isso a gente fez na semana passada. Está no roteiro de estudo da semana passada. Entendeu, Gui? Entendi, eu tô tentando achar onde que tá escrito isso aqui. Você está dentro da avançada de matemática? Sim. Sim? É que eu não tô... É porque tem. Quando você tá no mural, não aparece, aí tem que ir em atividades. Ah, é. Aqui em cima, ó, atividades. Ah, tá, ótimo. Gente, o jovem é outra coisa. Não sei não. Mural e atividades. A sala de aula é atividade. Ah, show. Show. Eu também tava com essa Compreendi. dificuldade. Tá certo. Muito obrigado. Beleza? Tudo bem? Ótimo. Então, a gente está organizando Sim. assim. Então, ó, as organizações estão aqui. Então, ó, função exponencial. Se você tivesse entrado lá em função exponencial hoje, você ia ler assim, ó. Bom dia, galera. Nessa segunda, dia 6, às 14h20, vamos resolver questões da apostila de função exponencial que vocês tiveram dúvidas. A teoria está nessa página e os exercícios estão aqui. É para tentar fazer todos, porém segue o mínimo recomendado. Ó, eu fiz aquilo que vocês me pediram, passar o mínimo, tá vendo? Ok? Uhum. E aí depois aqui tinha um link da nossa aula de hoje. O que eu vou fazer agora? Eu vou compilar os vídeos que a gente fez hoje, vou compilar tudo que a gente fez hoje e vou colocar aqui dentro. Então, possivelmente até amanhã vai ter tanto os slides da aula de hoje quanto o vídeo da aula de hoje. Entendi. Beleza? Achei. Localizei. Tá ótimo, Tá professor. ótimo? Que bom. Uhum. E aí, vocês estão conseguindo estudar? Sim? Sim? Que bom, pessoal. Que bom, que a gente não pode parar não, tá? Agora eu preciso encerrar a reunião, porque eu entro daqui 5 minutinhos em outra turma. Beleza. Obrigada, professor. Obrigada. Obrigado, viu? Valeu, Obrigada, gente. Luiz. De nada. Obrigada. Tudo bem. Tchau, Abraço. André. Tchau. Tchau.